Sejam todos bem-vindos a mais um Pod Breja e hoje nós vamos falar de música. Mas vamos falar não só de música, mas de como a música pode transformar a vida das pessoas, mas não apenas ouvindo música, né? A gente pode pesquisar sobre a música, a gente pode contar histórias que estão por trás das músicas, dos cantores, das bandas, dos álbuns. E para isso, recebo aqui hoje um cara que eu conheci recentemente, mas tem muita história legal para contar. Ele é jornalista, recentemente formado em filosofia, e vai falar aqui de um projeto que vai estrear, não, vocês não podem perder. André Luiz, meu querido, seja muito bem-vindo ao Pod Breja. Cara, prazer te receber aqui. Obrigado, Thiago. Cara, pô, vamos brindar para começar. Opa, vamos sim. Beleza. Seja bem-vindo ao Pod Breja, querido. Eu que agradeço pelo convite seu, do Jonatas, do Pod Breja, né? É isso, cara. Estamos aqui para bater papo, tomar cerveja. E eu fiquei sabendo que, além de curtir música, curtir rock, tocar às vezes um violão, guitarra, ter o projeto que você vai falar já já, você também gosta de uma cerveja. Adoro. Cerveja E faz parte da minha história, de certa forma, também. Ah, então isso que eu quero saber. Então, quando que a cerveja entrou na sua vida? Você lembra da primeira vez que você experimentou cerveja? Ou de quando a cerveja entrou mesmo no seu hábito de degustar uma boa cerveja? Cara, ela entrou até, de certa forma, Tardiamente. tarde para a época que a gente vivia, né? O pessoal começava a tomar mais cedo, 14, 15 anos, já tinha amigos que tomavam e eu não tomava. Eu achava muito amargo. Mas, de repente, sim, comecei a tomar, comecei a experimentar mais, e aí fui pegando gosto, e aí Foi. não parou mais. E tem um outro detalhe, eu não me dou muito bem com destilado, então a cerveja é a minha bebida. Ah, então a gente tem algo em comum. Duas coisas, que é, eu também comecei a tomar cerveja quando eu tinha mais de 18 anos já. Nem foi em Ribeirão, estava trabalhando numa TV fora de Ribeirão, e eu lembro que a produtora falou assim, olha, hoje é a estreia de um programa. Se não tiver eu era cinegrafista, se não tiver nenhum errinho nessa estreia, se no ao vivo for impecável, a gente vai para a churrascaria, eu vou pagar o rodízio e a cerveja para todo mundo. O rodízio me brilhou o olho ali, confesso a você. A cerveja nem tanto, porque eu falei, eu não bebo e tal. Mas aí na hora o pessoal quis fazer um brinde, e todo mundo tava com uma long neckzinha. Aí eu falei, bom, daqui a pouco eu tomo Coca-Cola, deixa eu brindar com o pessoal aqui, que a gente tá feliz que começou o programa. Sim. E tomei a cervejinha ali. E dali as coisas foram começando. Então, vamos tomar. As coisas também foram começando ali. E sobre o destilado também, meu organismo não nasceu. É a mesma coisa você colocar diesel no carro a álcool, assim, não funciona direito, não. Tive algumas experiências agradáveis, algumas memoráveis, mas não tão agradáveis. Eu acho que somos dois. Eu também tenho experiências com destilado que eu prefiro. Eu ia dizer que eu prefiro esquecer, mas algumas eu realmente esqueci, porque tem o destilado das umas amnésias, às vezes, né, cara? Eu não sei você, mas vocês esquecem que eu falei. Como dizem por aí, vem o editor da vida e faz aquele corte, de repente você acorda em outro lugar. Você não sabe o que você falou, o que você fez, o que você pagou, não pagou. Essa é o meu pavor. E então, vamos na cervejinha, que a cerveja é mais tranquila. Cerveja é mais tranquila. Cara, o que você gosta de beber de cerveja, assim, com o seu paladar? Uma cerveja mais encorpada, uma cerveja mais forte, uma lagerzinha? Cara, eu gosto de uma lager, gosto de uma IPA, mas uma que eu gostei demais, que eu experimentei, depois eu não consegui encontrar aqui para beber ainda, para tomar, foi a Guinness, que eu tomei em São Paulo. E ela, assim, ela não é uma cerveja que você vá tomar, assim, mais do que uma ou duas taças ou copos. Que ela é muito forte, mas ela te deixa muito bem. E saborosa, né? E saborosa. Cerveja para degustar. Isso. Que é o que a gente gosta de fazer, né? A gente tá aqui para encher a cara, tomar 2 caixas de cerveja, né? A gente tá para degustar. Sim. Então a gente falou como a cerveja entrou na sua vida, eu queria saber como a música entrou na sua vida. Já que a gente vai falar do seu projeto, então eu queria saber como a música entrou na sua vida. E foi desde muito cedo. Desde muito cedo, minha mãe, ela conta que foi até uma coisa bem diferente lá em casa, porque a maioria, assim, todo mundo... A ala masculina, que eram meus tios e tudo, eram muito ligados à música sertaneja. A ala feminina, minha mãe, minhas tias, elas eram mais ligadas à MPB, né? Então,
Onde que sai um rock tinha, disso daí, cara? vai chegar, com Secos e Molhados. Nossa, Eu que tinha referência. 4 para 5 anos, Secos e Molhados explodiu com o Vira, e eu, toda criança. Que a música é contagiante, é frenética ali. E eu fiz eles, né? Minha mãe teve que comprar, não tinha vitrola, não tinha, tinha só um gravador na época, e comprou o cassete. E disse que eu ficava. Eu não tenho essa lembrança, isso minha mãe que conta. Agora, minha lembrança, quando eu lembro mesmo, foi uma vez que eu já tinha uns 9 para 10 anos. Eu morava ali nos Campos Elíseos, tinha um campinho que a gente jogava bola todo dia em frente. E a gente, eu e o Marquinho, um amigo meu, a gente estava ali num dia que não tinha jogo, a gente estava ali só caçando bobagem para fazer, de moleque. Sim. Achamos uma fita também, cassete. Falou, pô, o que será isso aqui, né? E limpamos, e ele falou, eu tenho um toca 3 em 1. Vamos ver o que é. Né? Levamos para casa dele, era Help dos Beatles. Nossa, só isso, era só Help. Era só isso. Era só Help, meu Deus. Era como achar uma lâmpada mágica ali, não é possível, cara. Aí que história eu massa. ouvi que falei, que é isso tudo aí? Comecei a procurar, comecei a encher o saco de todo mundo em casa, né? E aí ganhei o primeiro disco dos Beatles, que não foi o Help, mas foi aquele With the Beatles, e esse disco. Dali pra frente. Dali pra frente. Ele até afinou de tanto rodar. Ele afinou, não, ele simplesmente desintegrou. Né? Cara, que legal. E me diz o seguinte, nessa época, quando você gostava de uma música ou de um artista, para você conseguir conhecer mais sobre aquela banda, ter acesso, você tinha que ir na banca de jornal, você tinha... Como é que você fazia para conhecer mais? Por exemplo, conseguiu lá o cassete dos Beatles. Como que você fez para conhecer mais? Como é que era? Porque hoje em dia a gente coloca no YouTube, no Google, lá, a gente tem tudo, né? Sim. E como é que era nessa época? Eu colecionava revista. Já lá pelos 15 anos, chegou a revista Bis. Antes disso, não me lembro agora se foi um pouco depois, tinha a Bis, que era um pouco mais pop, e a Rock Brigade, que era um pouco mais puxada para o heavy metal. E eu colecionava as duas, né? Aí já trabalhava, já ganhava meu dinheiro. Eu ia falar isso, a mãe patrocinava essa coleção? Não. Já trabalhava, ganhava meu dinheiro, e quando chegavam essas revistas, né? Tava na banca. Tava lá. Ó, chega toda terça-feira, chega tal dia, você tava lá. Tava lá. E aí tinha as lojas de discos aqui em Ribeirão, eram poucas e vendiam aquilo que era mais comercial. Né? A não ser, tinha uma loja que chamava Cantinhos Discos, ali na... Qual que é aquela do Boi Bom? Do Boi Bom que é a 7 de setembro com a... Florêncio. Com o Valente de Abril. Na Florêncio, um pouco passando da 7 de setembro. Chamava Cantinho Disco. O cara tinha muita paciência com a gente. Muita paciência. Porque a gente ia lá, ele tinha os importados, ele tinha os... Só que e você ficava lá? Absurdo. A gente, tipo assim, era coisa que custava mais do que o salário. Meu Deus, eu ia ter que trabalhar o mês inteiro e não dava pra comprar trabalhava era guardinha, polícia mirim na época, ganhava meio salário mínimo. Um disco era um absurdo. E a gente ia lá e ficava olhando e falava, põe esse. Deixa eu ver como é que é, para ver se eu levo. Ele sabia que não ia levar, mas eu acho que ele gostava tanto também. E aí a gente ouvia discos curtia assim. junto ali. E aos sábados, depois do expediente, a gente ia para frente das lojas americanas ali, que na entrada da loja era a discoteca da loja. Eu lembro disso. Primeiro que nas lojas americanas era um evento que era a única loja de Ribeirão que tinha escada rolante. Né? Isso. Era um evento. E a gente fez amizade com as vendedoras, né? E a gente falava para elas a mesma coisa. Pegava um disco do Queen, falava, põe esse disco para tocar. E ficava ali, e era o nosso ponto de encontro ali. Né? E porque a gente não tinha grana, a gente não tinha grana eu tinha um radinho de pilha, né? Isso aí
quando a situação começou a melhorar, comprei minha vitrola, aí aí comprava as revistas, meus discos, tudo, e aí isso daí nunca passou. Isso daí... Antes da gente entrar no seu projeto, eu queria saber se boa parte dessas cassetes ou desses discos você ainda tem, ou se são coisas que ficaram no passado. Infelizmente não. Infelizmente não, porque foi indo, passou. Alguns discos, quando a gente mudou da casa para apartamento, já não cabia tanta coisa, e tem sempre você tinha que se livrar um pouco de algumas coisas, e acabou. Morei em São Paulo também, ficou muito disco em São Paulo quando a gente veio embora, então ficou o disco dos Beatles, ficou. Né? Eu imagino que em São Paulo, em relação a acesso a esse conteúdo, era mais interessante nessa época. Hoje aqui em Ribeirão, eu costumo dizer que a gente não tem falta de nada aqui, né? Tudo que a gente quer de prestação de serviço, de aquisição de produto, o que a gente não tem aqui, a gente entra no Mercado Livre da vida aqui. Muito rápido, muito fácil. Nessa época, eu imagino que nessa sua mudança daqui para São Paulo, você sentiu diferença em ter acesso a esse tipo de conteúdo que você consumia? Na verdade, Thiago, não deu para ter muita essa noção, porque eu tinha só 12 anos. Quando a gente foi para lá, a gente ficou muito pouco tempo. A gente ficou uns 6 meses lá e voltamos. Não deu muito certo lá, a gente pegou e voltou. Então, não teve muito... eu não tive muito contato lá com esse universo. A única coisa que eu lembro bem foi que de um colega meu de escola falando assim, meu irmão tem o Sgt. Peppers, né? E é o que eu lembro, porque eu nem cheguei a conhecer o irmão dele, nem ver o disco, né? Era uma lenda ali. Porque a gente começou a conversar, falou, você gosta de Beatles? Gosto. Eu falei, eu tenho um disco dos Beatles, meu irmão tem o Sgt. Peppers, né? E aí, mas eu não tive muito um convívio lá em São Paulo nessa área mais musical. Mas o que era legal, pode ser um certo saudosismo, mas assim, era que você ficava... Eu era o cara que comprava o disco, saía com ele debaixo do braço assim, né, falando, nossa, nem acredito que tá... Chegava em casa, me trancava, colocava e lia até ficha técnica, lia tudo, queria saber tudo. Hoje perdeu um pouco essa coisa. Isso, né? Tem encartes, né? As pessoas deixaram de consumir encarte. Chegou uma hora que CDs nem tinham tanto encarte. Às vezes o encarte era um álbum fotográfico, mas não tinha tanta informação mais. Sim, e daí foi diminuindo. E hoje nos aplicativos, né, de streaming, a gente não tem praticamente quase nenhuma informação, né? A gente tem ali, às vezes, uma sinopsezinha, quando alguém coloca, mas é mais o conteúdo mesmo. Então, perdeu, né, essa coisa da informação sobre o disco, sobre a produção. A produção, sim, um monte de coisa. Principalmente quando chega para o Brasil, né? Tem edições importadas que, quando falam de CD, tinha edições importadas que vinham com muito mais bem feitas. E quando chegava aqui, vinha editado para menos, assim, é isso? Quando chega na indústria brasileira, os caras simplificam de tudo, que é para baratear o custo para poder vender, porque os importados são caríssimos. Sim. Até era assim com vinil também. Sim. Né? Até a própria gramatura do vinil, lá eles falam de 180 gramas, falam que a qualidade é muito superior, parece que aqui era 110 ou 130 gramas. Cara, não sabia disso não, que legal, cara. Eu sou meio bilolado com essas coisas, então... Esse universo, que legal. Esse universo. Então você acha que assim, se eu estiver nos Estados Unidos e for encontrar uma feirinha de vinil, uma loja de vinil, você acha que é possível encontrar um vinil da mesma banda que alguém comprou aqui no Brasil, esse mesmo álbum, e lá eu tenho uma qualidade um pouco mais refinada de áudio, porque a gramatura do vinil é maior, é isso? Tem pessoas que dizem que não é um pouco só, não, é muito. É muito? Cara, é outra coisa. Bom, mas agora teve um revival, tem bandas como o Cachorro Grande, o Marcelo Gross, que era o guitarrista do Cachorro Grande, que acabou e agora ele está lançou uns álbuns aí ótimos, com essa gramatura. Então, tem umas empresas aqui que estão fazendo. Caro. Paga-se para isso, né? É para colecionador, é para quem sabe o que está consumindo, né? Isso. Não é para qualquer um. Agora, você vai comprar um disco que era comercializado naquela época no Brasil,
são discos que a qualidade é bem inferior aos importados. Caramba, essa é novidade. Ó, Infelizmente. aprendendo aqui no Pod Breja sobre, né, a indústria fonográfica. Ô, Andrezão, conta pra gente o seguinte. Você estava falando das revistas, né, que você comprava, e o seu projeto, que é o Long Play, nota aí, gente, Long Play Podcast. Guarda esse nome, Long Play Podcast. Esse seu projeto, você vai contar como ele começou e tudo mais, mas ele é inspirado em uma coluna, em um conteúdo de uma dessas revistas que você consumia, é isso? Sim, também. A coluna é a Discoteca Básica, que era na última página da revista Bis, ela sempre trazia a história de um disco marcante na música pop. Né? Pet Sounds, dos Beach Boys, Sgt. Peppers, dos Beatles. Então, eles colocavam a última página, que é... E destrinchavam assim, ali o álbum. Isso, para falar, ó, você quer coisa boa, tá aqui. Né? E o Ricardo Alexandre, que é o criador do podcast, transformou essa coluna num podcast. Nossa. Que ele faz a mesma coisa. Mas aí eu descobri, durante a pandemia, nas caminhadas que eu estava fazendo, o Universo Podcast. E aí foi quando eu tive acesso à Discoteca Básica. E aí eu falei, poxa, é tudo que eu adoro. Se for na minha casa, sim, eu tenho a minha parte de livros, 70% é biografia de banda, de música, enfim. E eu falei, puxa, eu poderia fazer uma coisa desse tipo, né? Mas eu não posso fazer uma cópia. Você precisa fazer do seu jeito. Fazer do meu jeito, criar uma identidade. E como o critério do Discoteca Básica, a posição de ranking do disco, quanto que ele vendeu, quão importante ele foi para a música em si, esse é o critério do Discoteca Básica. Então, eu inverti esse critério. Eu falei, eu vou chamar uma rapaziada, uns amigos, e pedir que eles escolham um disco. Show, sensacional, boa ideia. Que era No aclamação começo, popular. Eu achei a ideia maravilhosa, mas muita gente falou assim, Andrezão, como é que eu vou escolher um disco para representar a minha vida? É difícil. É difícil, eu sei. Eu falei assim, então faz o seguinte. Aí vem outro que eu não coloquei no release, tinha outro programa que chamava 5 Discos, que era um canal... Um pouquinho mais, é um top 5 ali. Que era um canal do Rodrigo Rodrigues, aquele jornalista que faleceu de Covid, que ele era da ESPN, e era músico também, e ele tinha um canal no YouTube que ele chamava uma pessoa para ir na casa dele, no estúdio dele, que levasse os 5 discos mais importantes da vida, para eles tocarem e trocar ideia. Papo intimista demais, muito bom. Aí eu falei assim, poxa vida, então vou fazer o seguinte, vocês escolhem 5 discos. Desses 5, vocês decidem e aponte o que mais... Fica mais fácil, dá uma funilada primeiro. Né? O primeiro episódio, eu digo até que não é uma trapaça, mas é uma homenagem. Quem escolheu fui eu. Né? Mas é uma homenagem a um amigo meu que faleceu e é uma banda que ele amava. Então, eu escolhi esse disco. Né? Até tem uma relação direta com isso, porque ele passou a amar essa banda a partir de uma música que eu toquei para ele no violão. E ele perguntou de quem era, eu falei. Não estou querendo falar, para não dar muito spoiler, né? Mas assim. E aí passou um tempo, eu fui ver, ele tinha tudo da banda. Nossa, despertou interesse ali por causa de uma música que você apresentou. Por causa de uma música. Então começou bem. Eu acho que começar o projeto com uma escolha com esse conteúdo emocional assim é sensacional. Foi quando eu pensei em fazer, eu falei assim, se eu conseguir
tocar para frente, o primeiro vai ser em homenagem ao esse meu amigo Silvio, que no dia 14 de abril do ano passado faleceu. Né? Cara, que sensacional. Agora me diz o seguinte, o projeto, o Long Play Podcast, você explicou o formato dele, né? Então você tem aí o álbum e você vai falar sobre esse álbum. Mas para a sua vida isso tem um significado maior, né? Porque você disse que descobriu o universo podcast fazendo as caminhadas, mas durante a... Tô balançando muito. Então tá tranquilo. Essa vez fui eu que balancei. Ah. Durante a pandemia, existe aquela coisa que a gente estava conversando, né? De a gente se sentir improdutivo e de, às vezes, a questão emocional, às vezes, nos abalar até mais mesmo que a questão financeira, né? Sim. A gente, às vezes, dá uma enxugada nas contas, congela uma coisa ali, faz uma adaptação ali e a gente sobrevive. Mas a questão emocional é complicada e a gente precisa encontrar, às vezes, projetos, gatilhos, formas da gente se ocupar para não surtar. Esse projeto nasceu mais ou menos nesse sentido? Foi totalmente nesse sentido. Eu costumo falar assim que ele é filho legítimo meu com a pandemia. Bela definição. Uma definição até meio estranha, mas enfim, é porque eu moro numa rua ali na Campos Sales e ela é caminho direto para 5 hospitais. Então, no auge da pandemia, que foi em abril do ano passado, por aí, a gente estava tendo, sei lá, 3 mil, 4 mil mortes por dia. Cara, teve uma manhã que eu contei. Foram 15 ambulâncias. 15, só na parte da manhã, e eu parei de contar. E, às vezes, passavam de 2, 3, uma atrás da outra. Eu ficava apavorado, cara. Acho que todo mundo ficava. E eu falei... Se a gente sabe que assim, geralmente a gente ouve barulho de ambulância na rua e a primeira coisa que vem na minha cabeça é acidente de automobilístico, né? De moto de carro. Sim. A gente sabia que a gente estava com bem menos pessoas nas ruas e que quando a gente ouvia uma ambulância era porque alguém estava sendo levado por causa da Covid. Por causa da Covid. Porque você não... Era o que tinha. Naquela época não passava nem carro. Era muito pouco carro que passava. E passava muitas ambulâncias. E assim, era de manhã, de tarde, à noite, madrugada. E o home office, ele, por mais que ele nos dê uma liberdade, né? De às vezes trabalhar, às vezes de um jeito mais tranquilo em casa. Enquanto você trabalha, você coloca uma roupa para lavar e tudo mais. Mas isso é legal quando é uma opção nossa, o home office, né? Sim. Agora, como a gente estava vivendo o home office, que era uma obrigação de ficar em casa, aquilo nos impacta a nossa saúde mental de maneira muito direta. Muito. E aí, dentro desse dia a dia, como que surgiu... Você lembra exatamente o dia que surgiu a ideia do tipo, olha, tem isso que eu gosto de fazer, eu até gostei desse podcast, eu vou fazer o meu projeto, né? Eu vou atrás de saber, de escrever. Você, como jornalista, com certeza já escreveria ali sobre o projeto. Mas mais do que escrever sobre o projeto, você teria que colocar em prática, que é gravar, editar. Como é que foi esse processo? Cara, eu estava num sábado, lembro, e fiquei pensando nisso. Falei, caramba, como é que eu posso fazer? Né? Porque eu olhava e falava assim, pessoal tem estúdio, pessoal tem não sei o quê. Aí eu comecei a assistir alguns vídeos no YouTube falando. E eu vi muita gente falando assim, você pode gravar no seu celular, você pode não sei o quê, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Vou começar, ué. E naquele sábado, eu peguei um editor gratuito, baixei, fiz um vídeo de 5 minutos de apresentação, que até era um outro nome, não era long play, era Relíquia Sonora, mas descobri que já existia. Eu ia falar, é um belo nome, realmente existia. Mas já existia, eu tive que trocar. E fiquei aquele sábado até 1, 2 horas da manhã fazendo esse vídeo. E mandei para os amigos para ver a reação.
Um monte de gente. Pô, que legal, legal. que não sei o quê, que isso, que aquilo. Quando que vai rolar? Não sei o que lá, não sei o que lá. Falei, bom, Tem público. tem coisa aí que dá para fazer, E fiz bem feito. né? Mas totalmente inexperiente em tudo quanto é coisa, né? Eu, como editor, já sou editor há muito tempo também, mas assim, já tinha aquele editor que eu baixei, aquele programa de edição que eu baixei, era muito limitado e eu não, né? Demorei 8 horas para fazer um vídeo de 5 minutos. Mas aí eu comecei a pôr em prática. Aí eu comecei a chamar o pessoal, a convidei um time de amigos próximos que toparam fazer. Inclusive, quero de antemão agradecer todos eles. Eu gostaria de falar o nome, mas eu acho que dá um certo spoiler também, se falar ou não. Não sei. Né? Eu acho que é interessante, eu tenho certeza que à medida que você vai publicando, né, Sim. Você vai marcar essas pessoas, você vai divulgar isso, né? Então elas serão lembradas, né? Não, sim. Tá o nominho delas todos lá. E a cada episódio que eu terminava, eu mandava para a pessoa para ela aprovar ou não. Ó, tá legal, tá do seu gosto, quer que mude alguma coisa, tudo tal, né? Não, tá ótimo, tá legal, tá não sei o quê. Alguns falavam assim, pô, mas minha voz saiu não sei o quê. Eu falei assim, mas é assim, meu amigo. Como eu disse também, né? Estilo punk rock. Faça você mesmo. Só vai e faz. Gravando no celular, editando no notebook caseiro, sem apoio. Na raça. Na raça. Pelo prazer. E aí, a ideia inicial era só jogar para os amigos. Mas aí eu falei, por que não? Por que não começar um projeto paralelo, né? Aí mostrei para outras pessoas, pô, põe, cara, não sei o que tal. Até teve um negócio de coisa meio que jurídica, porque como toca música de terceiro. Sim. Aí eu escrevi pro próprio Ricardo Alexandre, do Discoteca Básica. E aí, como é que faz? Meio que pedindo a bênção e falando, olha, como é que faz? Ele falou assim, cara, isso aqui está num limbo jurídico. Ele falou, eu coloco. Até que alguém me venha requerer os direitos. Só que ele já estava, o dele já vai para a 4ª temporada. E está lá. Então, eu acho que... Dá para continuar, dá para fazer. Dá para fazer. Então, e foi assim, cara, foi fazendo por prazer e para distrair mesmo a mente com coisas legais, coisas produtivas, né? Ou seja, é um filho seu com a pandemia que traz história, que traz conteúdo, né? Que traz música para as pessoas e que também foi uma questão de cura, né? No meio da pandemia, né? Foi uma questão que te ajudou. E como é que foi... em algum momento dessa produção, você falou que teve que fazer alguns investimentos, né? Sim. Quando você viu o negócio rodando, dando certo, você falou, não dá, preciso fazer um upgrade nas coisas aqui. Então, além do investimento de tempo para pesquisa, escrever, você também teve que colocar uma grana ali para melhorar o seu setup. Tive que dar uma melhorada, porque chegou uma hora que ele falou assim, ó... O próprio computador olhou para mim e falou assim... Tem como não? Cidadão, põe uma memóriazinha e tal, aí... Até o meu compadre, Fábio, que também participa, ele é técnico em informática e ele me auxiliou nesse upgrade aí. Para poder dar conta do projeto. Para poder dar conta do projeto. E você estava me dizendo que, dentro desse período pandêmico, né, você produziu esse conteúdo que você está lançando agora, esse podcast, esse projeto. A saúde mental foi acalentada aí por essa ideia, por essa iniciativa, mas a gente estava conversando sobre reflexos que esse período que a gente passou, mas
tem gente que acha que já acabou, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sim, sim. Não Mas acabou, não. você teve reflexos no seu físico, né? Você falou que você ficou um tempo aí travado da coluna. Isso atrapalhou no processo do projeto? Como foi? Totalmente. Eu travei as costas. O médico me explicou que foi como se. Bom, eu esqueci o termo agora, só sei que pegou o ciático, mas pegou de uma forma tão violenta que eu não conseguia ficar deitado, eu não ficava sentado, eu não conseguia ficar de lado, eu só conseguia, para não chorar de dor, chorar mesmo, que nem criança, eu tinha que ficar em pé, para suportar a dor. Cara, que loucura. E isso se arrastou por algum tempo. Eu passei o dia do meu aniversário no hospital. No lugar que é o pico da pandêmico, né? Do contágio. Porque foi o seguinte, na verdade, eu pensava que, antes de saber que era, quando deu a dor, ela estava um pouco em cima e parecia que era o rim. Eu preciso beber mais água aqui. E eu andava meio Cachaçado. na cerveja. Você falou assim, já sei, preciso dar uma reduzida aqui. É isso. E não era. E eu fui pro médico, o médico falou assim, não tem nada, seu rim tá ótimo. Fiz os exames, tudo, ele falou assim, vai no ortopedista, porque isso aí é outra coisa. Aí eu fui no ortopedista, aí foi que ele me fez tudo, me mostrou lá, tava um ciáticão lá. Nossa, e Todo aí? pegado, aí passou injeção, passou um monte de coisa, fui tomando tudo, tal, com o tempo melhorando, usando aquelas quente frio, tal. Aí foi passando, mas ainda até hoje ainda um negócio. Ou seja, o período da pandemia, ele foi produtivo porque te trouxe ideias, iniciativas de projetos. Sim. Também foi um tempo de dores, porque você me falou duas coisas aqui que eu acredito que marcam a sua história nesse tempo, que é o fato de você ter perdido um amigo, né, Sim. nesse processo, e com certeza isso que você teve fisicamente foi fruto de você ficar muito tempo sentado, muito tempo deitado, enfim, ou parar de fazer as atividades físicas, né? Você falou que era super ativo, Sim. fazia atividade todo dia. Sim, sim. E, na verdade, também eu acho que tem um componente emocional aí no meio. Que reflete no nosso corpo, né? Sim. Cara? Mas que nem, por exemplo, o Silvio. O Silvio, ele não morreu de Covid, ele morreu num acidente. O que, de certa forma, te deixa mais ainda meio que... Você fala, pô, né? E ele sofreu um acidente em novembro e ficou tentando até abril, e aí foi quando ele faleceu. E tudo isso foi, né? Vai nos abalando, né? Vai nos abalando. Vai minando. Mas aí, com esse projeto, com a faculdade, com o trabalho também, que ajudou muito a gente ficar ligado, conectado, focado, mas não ligado e focado nas notícias que toda hora que você ligava... Era só notícia ruim, né, cara? Era só... E aí chega uma época que você não aguenta. Cara, e como é que é, assim, você é o cara da comunicação, do jornalismo, como é que é pra você não consumir o jornalismo, né? Não consumir o jornalismo factual, porque você fala, cara, eu trabalho na área, mas eu não vou consumir o conteúdo dos colegas aí, porque isso aqui tá me matando. É um negócio doido. Lógico que é. É totalmente doido, porque é assim... Você precisa estar informado. Sim. Mas assim, o excesso de informação. E aí você pega e fala assim, eu vou assistir um pouco para saber o que está rolando. Mas dava 5 minutos, você não aguentava mais. Não, já estava mal, né? Já a energia mais. já caía, já. Já caía, já. Deixa eu servir mais um serviço. Aí já, opa. E aí você já queria mudar de área, você já queria fazer outra coisa, você já queria... Porque você fica pensando na sua família, né? O meu cunhado pegou, então estava ele, minha irmã, meu sobrinho, ficava, né? Mas
foi leve, minha irmã não pegou, meu sobrinho não pegou. Foi tranquilo. A minha mãe não pegou com 77 anos. Cara, e você falou um Ficava negócio da sua pensando- mãe interessantíssimo, né? Que assim, faz parte do grupo de risco. Sim. E você, antes de iniciar a pandemia, recentemente, fazia pouco tempo que você tinha saído da casa da sua mãe. Sim. E se você permanecesse nesse mesmo arranjo familiar, era um risco muito maior, né? Você ia toda hora transitando. Muito maior. Porque pelo menos ela ficou lá, isolada, sozinha. A gente ficou com saudade, mas sempre fazia chamada de vídeo e tudo mais. Cara, Bem, você mudou na hora certa. né, na cara? hora. E quando veio, eu falei assim, nossa, foi. Foi na mais do hora que- certa mesmo. Foi mais do que sorte. Foi É, mais do que sorte. Foi mais do que sorte, foi uma bênção, na verdade. Porque a gente pode dizer mesmo, porque assim, na minha família não teve ninguém. Não perdemos ninguém, não tivemos ninguém grave. E eu achei isso, assim, uma bênção, Uma bênção, de não tem- verdade mesmo. Acho que não tem outro termo, né, pra gente achar isso. Porque a gente viu muita gente, né? Muita Sim, gente que isso, sobrou o filho, ou sobrou a esposa, ou sabe? Da família também não perdi ninguém, mas perdi amigos de amigos que eu perdi em uma semana foi mãe e filho, assim, sabe? E daí a família se desmorona, né, cara? Então Nossa, imagino. complicadíssimo. O pai de um amigo, de amigos meus, assim, ele faleceu de Covid. E ele era um grande amigo também, né? E também teve o Gustavo, que era cunhado da minha ex-namorada, mas que também era um cara sensacional, novo, 30 e poucos anos, 38 anos. Aquela doença que não escolhe idade, não escolhe tipo físico, não Sim. escolhe. A pessoa tinha uma vida ativa, né, fisicamente. Cara, não tinha o perfil, né, cara? Quando dava. Quando dava. Era loucura. Então isso foi o que me livrou de, sei lá, de surtar. De surtar. Cara, então é quase que terapêutico, né? Foi produzir. Totalmente terapêutico. produzir Eu, conteúdo. na verdade, eu não falo nem que me livrou de surtar na segunda onda, porque na primeira eu surtei. E eu não sabia o que fazer. Então, era cachaça. Ou seja, Era cerveja. se prejudicando, né, cara? Também, né? Ao mesmo tempo, isso, Prejudicando. exatamente, porque aí Exagero. foi uma coisa exagerada, né? Na primeira onda, mas assim, aí na segunda eu falei, não. Na primeira onda eu tive uma segunda questão o seguinte, né? Que eu ainda tinha os meus clientes, fazia alguns freelances, e eu não sabia quando ia ter trabalho novo. A gente não sabia que ia ter o lance das lives, né? Que as lives musicais iam estourar, que as lives corporativas, né? Os treinamentos iam estourar. Mas, então, a gente não sabia o dia de amanhã. Eu tinha umas notas ainda para receber e tal. Então, ao invés de surtar assim, no álcool, eu fiz o seguinte. Eu vinha numa pegada de consumir, né, bastante cerveja diariamente, mas eu fiz o seguinte. Ao invés de ir no supermercado e comprar um fardinho, eu ia no supermercado e comprava 2 latinhas. Aí no outro dia eu ia lá e comprava mais 2 latinhas. Porque não sei, vai que falta alguma coisa aqui para pagar alguma conta. Então foi um período complicado também. Mas de controle e de apreensão, né? A gente não sabe, ninguém sabia o que ia acontecer, né, Eu cara? já comprava o fardinho. Foi onde eu... Despencou ali. Yeah. Andrezão, a gente tem no nosso podcast aqui, a gente tem um negócio diferente que é um quadro, né? Geralmente podcast a gente fica batendo papo. Esse a gente tem o nosso bate-papo aqui, a gente toma a nossa cerveja, mas tem um quadro que como você falou que o seu podcast tem uma inspiração, né? Em um outro podcast, em outro conteúdo, aqui a gente tem também, o Abelardo Barbosa na Chacrinha diz que no Brasil nada se cria, tudo se copia, né? Sim. Então tem um quadro de um programa de TV famoso que é mais ou menos nesse sentido que a gente vai fazer aqui agora. O nosso se você tomaria ou não tomaria uma breja com as pessoas que eu vou mostrar aqui agora. Se você tomaria uma breja com essa pessoa, o que você conversaria, qual que era o papo que você puxaria no bar
com essas pessoas. Opa! Então a gente vai ver algumas imagens. Jojo, solta o primeiro nome aí pra gente. Supla. Tomaria certamente várias. Não tomaria uma, não. Tomaria várias com ele. Adoro Supla. Papito. Acho que Papito é um cara... É old school, né? Também. Sim. Ele tem essa... Cara, e musicalmente, ele e o irmão dele tem um projeto legal pra caramba. Tem. Né? Mas eu gosto muito da pessoa dele. Da música, vou ser sincero, que não é muito não é lá, né? Mas eu acho ele um cara, apesar de que muita gente fala que ele é uma cópia do Billy Idol, enfim, mas eu acho ele um cara muito original, muito autêntico e muito sincero naquilo que ele, nas coisas que ele faz, assim como o pai, que Sim. enfim. Também admiro. E tomaria várias, tomaria várias. E sentando no boteco com ele, qual que seria o primeiro papo assim que você puxaria? Você falava, pô, e aí, Supla, e aí? Qual que viria depois do e aí? Cara, o e aí ia ter muito assunto. Primeiro rock and roll, né? Primeiro conversa Sem de dúvida nenhuma, rock and vocês roll, dois poderiam trocar muita ideia. Tóquio. Cara, o meu primeiro show aqui em Ribeirão foi... Eu tinha 14 anos, faz tempo. Faz pouco tempo, vai. Coisa de 20 faz um anos. tempinho aí, no estacionamento do Ribeirão Shopping. Lembro que tinham shows lá. Foram a abertura do Tóquio, depois Legião Urbana, antes de gravar. Você tá brincando? Fechamento com o Lulu Santos. Cara, Chamava que sequência. Rock Hollywood. Cara, Foi. que é isso? E eu cheguei lá, Tóquio, Legião foi a primeira vez que eu vi, né? Você viu, né? Eu só ouvi. Vi. Sabe que eu comecei, você falou da época do cassete, eu comecei a consumir música com a fita cassete, assim, né? A gente ouvia muito rádio em casa, Melody FM tocava bastante em casa, e diário, mas eu comecei a querer comprar, a querer pedir para comprar, né, cassete, na época do cassete e com Legião Urbana, né? Uhum. 12, 13 anos ali com Legião Urbana. Sim. Bom, a gente tem mais uma pessoa que eu não sei se você conhece, vamos ver se você tomaria uma breja com essa próxima pessoa aqui, ó. Não tomaria uma cerveja com o Fernando Chiarelli, não tomaria, cara. não. Se fosse um tempo longínquo, quando eu estudava e ele aparecia nas escolas fazendo campanha e eu era só um adolescente, talvez sim. Depois a gente de cresce, conhecer os bastidores, depois de conhecer como as coisas funcionam, você fala, não vamos tomar, não. Não, acho que não teria nada para perguntar para ele, não. Tá ali no boteco, tá ele sozinho sentado na mesa, você não senta. De jeito nenhum. Vou respeitar a privacidade dele. Muito bom. Totalmente. Muito educado. Vou respeitar a privacidade do senhor, Fernando. Pode ficar à vontade, querido. Não vou te atrapalhar. Exatamente. Muito educado. A próxima pessoa. Vamos lá. Pô, Mano Brown. Mano Brown também. Não sei se ele toma uma ceva, mas eu tomaria. Eu não sei se toma também não, cara. Mas você sabe que você está falando de podcast. Eu fui a São Paulo recentemente e, cara, tem publicidade do podcast dele, da nova temporada. Mas São Paulo inteiro, todos os pontos de ônibus, cara, assim, metrô. É um dos mais bem colocados no Spotify. Hoje em dia é o podcast do Mano Brown. Cara, mas assim, e é louco, né? A gente é de uma época onde a gente vê outdoor, publicidade de cinema, depois de Netflix. Sim. E hoje a gente vê a força do podcast. A força do podcast. E a força do Spotify também, né? Porque ele tá... Eu não sei se ele tá em outras mídias ou se ele tá só lá. Não tenho esse conhecimento. Mas eu vejo que tá muito forte. E se você sentasse para tomar uma com ele, qual que seria o papo, assim? O papo rap nacional, tudo que envolve a música dele, que eu sou um fã. Isso que é louco. A gente tá falando de rock até agora, você falou de rap nacional. O que você curte de rap nacional? Eu curto Racionais, curto Sabotagem, curto Pavilhão 9, eu ouvia muito Pavilhão 9. Não tem muitas coisas, né? Mas, assim, esses mais representativos, vamos dizer assim, o Racionais, o Rapping Hood, eu sempre estava ouvindo, eu nunca
tive muito preconceito com isso, não. Eu assisti o show do Jado Racionais, assisti no Rio de Janeiro, e assisti um show aqui em Ribeirão, numa virada cultural, um show com Taíde. Cara, Sei, que foi Taíde. muito bom, cara. E eu gosto de ouvir o rap, assim, com banda, né? Sim, E, puta, sim. é muito louco, É cara. muito Quebradeira doido, muito total, doido. assim, muito bom. Eu teve uma vez que eles vieram para cá e eu ia acompanhar uma entrevista do Mano Brown. Uau. Uma jornalista, vai acompanhar a entrevista do Mano Brown? É, porque um amigo meu, ele ia entrevistar, eu falei, posso ir junto? Ele falou, pode, né? Mas o que aconteceu? Foi no mesmo dia que o Sabotagem morreu. Aí não teve show, não teve entrevista, não teve nada, porque eles saíram, voltaram para São Paulo. Foi nesse dia que... Caramba, que E agora dia, só vou dar um spoilerzinho aqui, então. Tem Racionais na primeira temporada. Tem Racionais na primeira temporada. Tem Racionais na primeira temporada. Poxa, sensacional. Gente, não dá pra perder, cara. Olha o projeto aí, fica atento. Já tem perfil no Instagram, as pessoas já podem seguir. Tem perfil no Instagram, Twitter e Facebook. Como é que tá lá no Instagram? No Instagram, @podcast longplay. Perfeito, ao contrário. Ao contrário. Perfeito. E, cara, a gente tá falando de rap aqui, eu queria a sua opinião sobre o seguinte. Você acredita que, dos gêneros musicais, assim, o rock e o rap são os que mais foram utilizados, e até hoje são utilizados, para expressar opiniões duras, principalmente sobre a política, sobre como as pessoas vivem? Você acha que são os dois gêneros musicais que mais falam de maneira nua e crua sobre a realidade política de um país, ou nacional, ou, aliás, do país ou mundial? Sim. Eu acredito que o rock, de uns tempos para cá, ele foi, de certa forma, um pouco elitizado. Então, eu acho que tiveram os movimentos dos anos 60, de classe operária, Black Sabbath veio da classe operária, um monte de bandas do punk rock era de classe operária. Aqui no Brasil também era o Grito Suburbano, que era da classe operária da industrial, né? Aos poucos ele foi dando uma certa elitizada e foi virando uma coisa mais... E aí veio o rap, representando... Já não se falava mais em subúrbio, mas falava-se mais em periferia. Periferia, né? Até a terminologia. Exatamente. Então, e eu ficava muito triste quando eu via, tipo, quem gostava de rock xingar quem gostava de rap e vice-versa. Cara, que não faz o menor sentido se a gente for fazia analisar. Exatamente. Como eu fui também criado em periferia e essas coisas, eu fui criado também no meio hip hop, vamos dizer assim, a gente ia naquelas brincadeiras das escolas, ia nas brincas, e aí tinha o soul music, que a gente chamava funk, que não é o funk carioca, nem esse funk de hoje. É o soul mesmo. O soul music, Earth, Wind and Fire, Curtis Brown, da onde veio, e a gente gostava de tudo isso, bastante mistura. E essa divisão não fazia sentido? Não fazia para mim, não, nunca fez. Nem quando eu andei mais com uma galera mais heavy metal, que eles não aceitavam certas coisas, tudo muito... polarizado já nessa época. Né? Não, e como se colocasse tudo num supermercado, cada prateleira é a sua, não pode misturar. E eu nunca fui muito de... Eu costumo dizer, quando as pessoas perguntam assim, mas que gênero musical que você gosta e tal, acho que eu gosto de música boa. E a música boa, você vai encontrar a música boa na MPB, você vai encontrar um rock bem feito, bem produzido, e você vai encontrar um samba, né, bem produzido, mas você consegue encontrar lixo em todos esses lugares também. Né? E quando eu digo lixo, é inclusive qualidade de masterização, qualidade de mixagem, né, cara? Repertório, letra, riqueza da melodia, enfim, criatividade. Você consegue achar tudo que é de melhor e tudo que é de pior em todos esses gêneros musicais. Você escuta mais coisas, você falou da sua infância da MPB,
Você falou ali do samba, eu acho. Sertanejo. A gente está falando agora do rock, do rap. O que mais você escuta além disso? Você escuta mais coisas ou você transita entre esses gêneros aí? Tem coisa mais? Eu transito bastante entre esses gêneros, imperando sempre o rock, mas porque aí já é uma coisa que pega mais. É uma paixão, hein? Pega mais na veia. Mas não deixo de escutar quando alguém me indica alguma coisa, fala, ó, isso aqui que é bom, eu vou atrás. E aí entra a questão do gosto. A pessoa pode achar que é bom e eu achar que não é do meu gosto. Mas também posso, acho que Black Pumas, Alabama Shake, sabe? Algumas coisas que eu descobri novas assim que eu gostei bastante. Tem mais uma pessoa, né, Jojo? Tem mais um personagem que eu queria saber se você tomaria uma breja ou não. Vamos lá. Roger. Cara... Pela sua cara, foi complicado. A gente escolheu porque a gente quer polêmica. Né? Cara, eu sou um fã desde criança, desde moleque, do Traje a Rigor. Né? Que também foi um dos primeiros shows. Teve aquele show que foi de graça. O primeiro show que eu paguei para ver na minha vida foi do Ultraje, no Palma Travassos. O primeiro show que eu paguei para ver. Aqui. Que eu paguei para ver. O primeiro disco deles é uma obra-prima, adoro, tenho. Mas se encontrasse no aeroporto... Eu não vou querer trocar ideia hoje, não. Né? Porque... Ouve o disco em casa, mas não senta para trocar uma ideia. Eu aprendi a separar algumas coisas. Show. Entendeu? O artista da pessoa. O artista criativo, musical. Isso. Mas também ele, como artista, também parou de produzir lá faz muito tempo. Verdade. Entendeu? Então, diferente do Lobão, por exemplo, que eu sou fã. Entendeu? E eu acho o Lobão uma figura genial da música, do rock nacional. Sim. Ele tem lá o jeito dele, as polêmicas, ele provoca as pessoas. Gosta, né? Tem um prazer ali, né? Isso, ele provoca o Mano Brown, foi num show dele que ele falou, Mano Brown, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu acho que no fundo, que ele até estava falando isso num outro podcast, que ele falava assim, Aldir Blanc morreu... Senti pra caramba, morreu de Covid, o Aldir Blanc, senti pra caramba, eu ficava sacaneando ele, chamava ele de MPBista, ele me chamava de roqueirista, a gente ficava se xingando, mas eu amava, sabe? Ou seja, você percebe que é um personagem. É um personagem, e musicalmente ele é, assim, eu gosto demais do Lobão nesse sentido. Agora, quanto às opiniões políticas dele, eu acho que ele tem direito... de falar o que quiser, como o senhor Roger. Como o Roger, eu tenho direito de não concordar e de não querer tomar uma breja com ele. De não querer tomar uma breja com o Roger hoje, não. Show. Hoje não. Andrezão, me diz o seguinte, tem duas frases que eu gostaria que você respondesse, que são memes, né? E eu queria que você me falasse sua opinião sobre isso. Dizem que não existe roqueiro quando toca Raça Negra. É verdade? Tipo, quando toca Raça Negra, o cara pode ser o roqueiro que for, ele sabe cantar um sucesso do Raça Negra. É verdade ou é mentira no seu... Tem duas coisas aí. Eu acho que dependendo do nível etílico, o roqueiro vai embora. Vai embora, né? Ele vai ceder ao Raça Negra. Vai ceder ao Raça Negra. E né? O outro meme, né, que é muito legal, é que não existe roqueiro quando toca Evidências. Você acha que Evidências é um hino? Cara, Evidências é um hino. Evidências é um hino. Assim como eu considero, por exemplo, a Dois Passos do Paraíso, a Boate Azul do rock. A Blitz do... a Boate Azul do rock, cara. Cara, pega essa daí, né? Dois Passos do Paraíso do Blitz é o Boate Azul do rock. É a Boate Azul, porque toca Boate Azul... Cara, a galera ajoelha, canta junto, canta mais alto. Você vai num barzinho de rock pop, não, você não vai num bar de metaleiro tocar. Você não vai no Porão, no Paulistânia, não vai tocar.
Você vai num bar, num paddock, num coisa, tocou a 2 passos, A galera vai cantar junto, vai chegar junto. não tem um que não... E quando você tá num churrasco, num lugar, tocou Evidências, canta junto. Ah, canta, né? Porque eles sabem, eles não vão... Você não vai chegar lá, o show começa às 8, ele vai tocar Evidências. Não vai, ele vai tem tocar o no finzinho, time. porque já tá todo mundo no grau para cantar Evidências. Tem o time pra tocar Tem Evidências. o time para cantar Evidências. E, Andrezão, das bandas de rock nacional, assim, que hoje não existem mais, ou porque se desfizeram, ou porque um membro da banda faleceu, qual que é que você sente mais falta, assim, que você fala, se ainda... Porque a gente deu o exemplo do Roger, e tchau, Roger, ninguém vai tomar cerveja com você. Ah, é verdade. Tchau, Roger. Tchau, foi Roger. Roger foi embora. Das bandas nacionais, assim, tem aquelas, como a gente falou do Traje, que existem até hoje, mas não produzem coisas novas. Quais das que você lembra, assim, que você pensa que se tivessem, se elas ainda existissem, a gente ainda teria coisas legais sendo criadas, assim, sendo apresentadas? Cara, a única que me vem à mente agora, mas eu não sei como que estaria a cabeça da pessoa hoje, é a Legião Urbana. Eu não sei como que estaria a cabeça do Renato hoje. Porque é um poeta, seria um poeta vivo, né? Não sei se ele estaria numa banda de rock até hoje. Não sei se Numa ele estaria numa Legião, banda de rock até hoje. entendeu? Tinha uma dificuldade de socialização grande, né? Sim, eu acho que ele estaria num outro movimento, num movimento mais como o Cazuza fez também, ao sair do Barão. Mas a banda que eu sinto falta é a Legião. De quem, por exemplo, de quem já morreu, que é a banda que acabou. A banda que acabou, né? Mas o cara que eu mais admiro por tudo que aconteceu, e eu achei absurdo, eu acho uma coisa absurda até hoje, é Herbert Viana. Herbert Viana, eu assisti 2 shows, já gravei show do Herbert Viana. Porque o que ele passou, o acidente que ele teve, e a recuperação que ele teve... E a gente sabe que quando envolve essa questão cerebral assim, não é fácil você voltar. Não é fácil. Né, cara? Eu costumo fazer mas eu nem vou falar isso aqui, porque é meio... Cara, porque realmente a história dele... Cara, o primeiro disco que eles fizeram, o Calibre, depois do acidente, foi uma power trio pancada que eu falei assim, eu não esperava jamais uma coisa dessa. Chegar na moralzinha, chegar mais tranquilo. Chegar na moralzinha, o cara chegou no Led Zeppelin quase. Foi credo. E aí eu falei, não, esse cara me... Pô, 1 mês, 2 meses depois do coisa, ele estava tocando no hospital. E talvez seja um dos casos que tem a ver com o que a gente está falando aqui, onde a música tenha salvado o cara, né? Porque o desejo de querer voltar a tocar, o desejo de ter o instrumento musical ali por perto, isso fez o cara ter uma luz, né? Ter o que seguir ali, né? Porque se a pessoa perde as motivações, se ela perde para onde ia, o que fazer, a nossa resistência baixa e aí a gente é ladeira abaixo, né, cara? Você me falou do Herbert Viana e falou do Legião Urbana. Eu lembrei de uma banda mais contemporânea, né, que eu não, queria saber a sua opinião sobre ela, que é o Charlie Brown Jr., né? O que você tem para dizer? Assim, o que você acha do rock que eles faziam? O Charlie Brown, eu gostei muito do primeiro disco. E até tive o segundo. Um acústico deles muito legal, eu acho. Assim. Mas eu já era uma outra... Porque, assim... Outra escola. Eu peguei muito anos 80, né? Peguei toda aquela coisa. Então, quando chegou 90, já era uma outra turma, eu já estava mais velho. Charlie Brown me pegou no primeiro, no segundo ainda gostava de alguma coisa, mas depois já a linguagem já não era uma linguagem que chegava para mim. Já não conversava mais. Já não conversava mais comigo. Aí eu já estava mais numa Cássia Eller, já estava mais numa... outra que faz uma falta absurda. Sim. Né? E o Charlie Brown já estava cantando mais para a geração que estava chegando. Né? Então não me atingia tanto. Né? Talentosos, reconheço totalmente o talento dos caras. O Chorão era um expoente também da geração dele.
mas não me Não era o pegou que- não era o que tanto. pegava. Uma banda que fez essa transição, né, passou por épocas, ela ainda existe, mas numa formação totalmente diferente do que começou. O que você me diz sobre Titãs? Titãs, eu sou muito fã. Foi o primeiro CD que eu tive, o CD mesmo que eu tive, foi do Titãs Acústico Volume 1, que era aquele que eu ouvia, eu pulava uma música só, que eu não vou lembrar agora, mas era um CD que naquela época a galera fazia uns CDs com muitas faixas, né? Eu não sei, tinha 22 faixas, eu acho que tinha o CD, eu pulava uma. Mas tem sucessos maravilhosos, que foi aquele álbum que a galera tinha os arranjos com violino, tinha arranjo com birimbau, né? E eu não sei você, mas eu curto muito bandas de rock que tem metal, né? Então, Sim. por exemplo, Paralamas do Sucesso, né? Que tem metaleira, e nesse álbum dos Titãs tinha metais também. Tinha. Então, sua opinião sobre Titãs, assim? Titãs tem uma sequência de álbuns dele que para mim, começa com Cabeça Dinossauro, Obelisk Blonde, depois vem Tudo ao Mesmo Tempo Agora e Titanomaquia. Isso aí Pesado. tem que ter, Tem que ter. na minha opinião. Tem que ter. Tem até o Televisão, que é Legal o, demais. se não me engano, o segundo. E o Televisão, se não me engano, a música nesse álbum foi gravado com participação da Rita Lee, Da Rita Lee, eu acho. Que é bem no legal. acústico. No acústico. No acústico, No é. acústico. Depois, quando saiu já o Nando, que já tinha saído o Arnaldo antes do Titanomaquia, né? E eu tenho, cara, é assim. De Cabeça Dinossauro a Titanomaquia, porque veio Cabeça Dinossauro, Jesus Não Tem Dentes, Obelisk Blonde, tudo ao mesmo. Aí veio aquele de Montreux lá, o Go Back, que é uma compilação, né, ao vivo. Aí depois o Tudo ao Mesmo Tempo Agora e o Titanomaquia. Então, Tem que ter. essa fase, para mim, é a fase De que ouro. define Né? os Titãs. Dali começa a se Até desmantelar. depois do Titanomaquia veio Domingo, que é outra coisa, é Outro Titãs. completamente pop, mas que eu gostei também. Principalmente da música Domingo, e tem uma outra música lá, mas não é tanto quanto esses cinco, seis, que para mim são... Se eu tiver um dia uma discografia, para mim, que eu considere completa dos Titãs, está aí. Tem que ter aí. Tá aí. E você falou vamos falar de membros agora, né? Dos Titãs, tem algum dos membros que saíram dos Titãs que você segue mais, assim, que você acha o trabalho mais legal? Entre Nando, o Arnaldo... O Arnaldo ele tem um trabalho muito bom com poesia, né? Fora de série. Poesia concreta, que ele tem até um documentário interessantíssimo dele na Netflix. Esqueci o nome agora. Mas o cara que eu sempre curti mais, presença de palco, voz, foi Paulo Miklos. Que além de cantor e ter essa... É um excelente ator, né? Sim. É um ótimo ator, o Paulo Miklos, cara. o Sérgio Brito também, bastante legal. Branco Melo, enfim. Nossa, era boa ali, né? O Charles Gavão, o que ele está fazendo com o som do vinil e o negócio de resgate, o trabalho de resgate que ele fez, de muita coisa legal. Cada um está fazendo Tem o coisas seu brilho ali, interessantes, de todos que você falou, o que eu mais acompanho, além de gostar muito do Arnaldo Antunes, é o Nando, que eu já fui em shows, e é legal, que eu acho muito legal do Nando, de que ele faz o show, ele e 2 violões, Sim. e os 2 violões fazem o show, assim, não tem... Sim. Assim, fica 1h30 ali, tranquilo, Tranquilo. curtindo demais, assim, o som Ele que tá faz. bem nessa vibe mesmo Pô, cara, não precisa de mais nada. Que o som encorpado, um som bonito, a galera canta, é muito legal. Eu acho que para ele foi muita pauleira naquela época, né? Agora ele tá bem slow, assim. E a gente falou agora bastante nessa fase aqui do nosso podcast de rock nacional.
Mas você acha que dá para falar de rock? E aí eu vou citar uma coisa que algumas pessoas podem questionar. Mas dá para falar de rock sem falar de Elvis? Não. Acho difícil. Porque tem várias outras vertentes do rock Depende do Elvis que a gente vai. Ah. Depende do Elvis de Las Vegas, não é rock and roll. É um Showman, assim, showman, né? Mas o Elvis dos primeiros discos ali, que o pessoal fala até antes de ir pro exército, até aquele comeback que ele faz, mas para ali. Depois ele virou uma instituição e aí o que dá, onde ele é mais conhecido, vamos dizer assim, né? Sim. Que torna uma figura mais emblemática, Sim. Mais desejada pelas mulheres da época, mas musicalmente você acha que tem uma queda aí? Eu acho que até ele parou até de ser mais desejado pelas mulheres da época. Engordou, ficou aquela figura meio caricata, né? Muita droga. Muita gente que vai falar, como é que você fala do... Mas não é, assim, o Elvis foi até. Teve também uma imagem icônica para mim, que foi quando, acho que foi no Globo Repórter, que passou da morte dele. Eu tinha uns 7, 8 anos, foi 77, sempre essa idade aí. Que passou um trecho do clipe do Jailhouse Rock. E aí, falei, pô... O que é isso, né? Deixa eu ver. Isso também, né? Então, daquela época, sim. Naquela época, sim. E como eu comecei a pesquisar muito, aí era Little Richard... Era todo mundo, eu ia vendo ali, pesquisando e falando, pô... Agora, regionalizando a história do rock, assim, você acha que a gente tem nomes de bandas e de cantores mais icônicos vindos norte-americanos ou europeus? De onde a gente tem mais história do rock? Eu costumo dizer que a gente roubou o futebol da Inglaterra e a Inglaterra roubou o rock and roll dos Estados Unidos. As melhores bandas, elas estão na Inglaterra, para mim. O rock americano, ele é muito calcado, principalmente... Estou falando isso dos anos 70, 80. Ele é muito misturado. O que eu acho... é tudo misturado. Lá é. Eu acho legal isso, porque lá tem o rock, lá tem não só parte do blues, tem quase que um country rock. Tem o country rock, tem, sabe, tem tudo isso, né? Tem essa pegada. Mas os caras que se afundaram mesmo no blues e no coisa, foram os branquelos da Inglaterra, porque tem um filme que é muito simbólico sobre isso, que é o Cadillac Records, que os Rolling Stones vêm gravar nos Estados Unidos e eles pediram para gravar aonde gravava o Muddy Waters, o Howlin' Wolf, os bluseiros, né? Sim. E eles chegam lá e os caras estão trocando lâmpada, pintando no estúdio, trabalhando de peão no estúdio, e os caras endeusando eles, né? Eram fãs ardorosos, mas aqui, nos Estados Unidos, tinha muita questão racial, então tinha essa... Tinha não, né? Enfim. Então, eles ainda eram nada nos Estados Unidos. Cara, mas essa frase que você falou do Com rock... uma ressalva, que aí eu vou falar que aí a onda punk rock veio da Inglaterra, mas a maior banda de punk rock que eu conheço é a americana, que são os Ramones.
Perfeito. Então tem que ter esse asterisco ali. Tem que ter esse asterisco aí. Não, e assim, e de países... Isso sempre tudo na minha opinião, mas... Óbvio, mas é isso que a gente veio ouvir no Pod Breja hoje, a sua Aham. opinião sobre as coisas, né? Sim. Então eu vou te provocando aqui, você vai me falando. E desses países que às vezes a gente vê... eu lembro que eu estava ouvindo uma banda de soul music de Portugal, se não me engano chama Black Mamba, né? E aí você vê que, tipo, de um país que a cultura não é aquela, sai um som massa ali, né? Tem alguma, falando de rock, tem alguma banda de uma nacionalidade que não é tão comum, assim, que você fala, meu, esses caras aqui surgiram de uma terra onde não ia brotar nada aqui, aparentemente. Sim, no momento, cara, não tá me ocorrendo, não, mas teve... Quem que é o nome dos caras, bicho? Uns caras completamente esquisitos. Você fala, meu, o cara veio da Austrália, o cara veio da Alemanha, a banda veio da... A Austrália até tem algum... O AC/DC, australiano, Cara, eu não vou lembrar agora, mas tem. De um lugar que é meio árido Tem ali, uns surgiu caras, alguém do nada. Do nada que você escuta e você fala assim, mano, da onde saiu isso aí? Tem o lance o Fred Mercury não era... Era paquistanês. Paquistanês, né? Paquistanês. Ou seja, a banda é inglesa. A banda é inglesa, mas ele era o cara fora da curva. Mas ele foi criado também ali, né? na Inglaterra. Na Inglaterra, né? Ele acho que só nasceu, acho que foi acho que não tinha nem 10 anos quando foi para a Inglaterra. Cara, e aqui no Brasil a gente tem esse movimento do rock, assim, muita coisa paulistana, né? Muita coisa vinda da capital, Sim. São Paulo, mas tem bandas legais, você citou uma que eu tenho histórias não tão legais, mas pelo jeito que você gosta bastante disso, que é o Cachorro Grande, que é da região sul do país, né? E da região norte e nordeste, tem alguém que te chama atenção, assim, que é legal? A região norte e nordeste tem a Pitty. Nossa, Pitty Baiana, né? Que tá na ativa ainda. Muito bom. Tem... Vou ser muito sincero para você, eu não sou um cara que garimpa muita coisa nova ultimamente, não. Já estou numa fase que, assim, tipo assim... Já sei o que eu gosto, já deu para mim. Veio o Raimundos, apesar de ser Brasília, mas são todos ali descendentes diretos de Norte e Nordeste. A Camisa de Vênus, da época, né? Tem bastante coisa. Mas o que eu queria falar do rock do Sul é uma coisa que, assim, tem muita banda boa. Tem muita banda legal. Eu não sei por que o rock do Sul não pegou aqui tanto quanto o rock do Norte e Nordeste. Chico Science. Sim, verdade, cara. Nação Zumbi, Fred 04. Que tem uma coisa, tem o peso da guitarra, mas tem uma coisa percussiva, né? Muito forte. Tem, que é uma coisa assim que... Cara, e a percussão é aquele negócio que mexe com a sua alma ali, né? Que seu coração vibra, o seu corpo vibra ali. Vai lá naquele ser nosso lá da caverna, né? Sim, cara, vai na nossa essência. Na essência, não. Tambor. Eu não sei se você já teve a experiência de... Cordel do Fogo Encantado, que já mais contemporâneo. Não existe mais, Sim. mas é mais contemporâneo. Não sei se você já teve a experiência de estar no corredor, né, de uma escola de samba dessas grandes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Quando entra a bateria, não interessa se você é roqueiro, se você é do sertanejo, o negócio emociona, cara. Eu adoro bateria de escola de samba. Eu adoro. O dia que eu não... Enfim, eu não vou lembrar o nome do mestre, eu sei que foi, se não me engano, a Viradouro, que o mestre fez a paradinha com o funk. Eu pirei assistindo aquilo. Uma paradinha que o mestre que a Mangueira fez recentemente, 18 ou 19, que ela foi campeã até. Que foi uma coisa... Deve ter sido o último carnaval, né? O último carnaval, antes da pandemia. E eu achei uma coisa absurda, assim, de maravilhoso. Eu tive a oportunidade de estar no meio de uma bateria de escola de samba de Sertãozinho. Pra você ter uma ideia. Mas que são cidades, às vezes, da região aqui que tem uma tradição. Enlouqueci. Se eu tivesse
no meio de uma bateria Essas de uma cordas do mangueira, de uma viradora, de uma coisa, eu não sei o que seria de mim. É porque mexe, eu né, cara? gosto, mexe. Eu adoro, eu E amo. esse rock norte-nordeste tem essa Cara, percussivo assim muito forte. Tem esse lado percussivo muito forte. E pena não lembrar assim muito nome assim de banda que, mas o que eu lembro são esses mesmo, Raimundos, E você? Raul, mas aí Raul. já é mais das antigas, né? Sim, sim. Agora, você é o cara que consome mais uns clássicos, você falou de Beatles. Tem um que a gente, não sei se a gente pode chamar de rock ou não, mas algumas pessoas, talvez a essência ali tenha sido de rock e virou pop depois, que é o Elton John. Você consome mais esses rocks mais clássicos ou você é mais do heavy metal, do movimento mais metal? Cara, eu sou de todo mundo, como diria, Tudo tempo. Tudo ao mesmo tempo agora já. Tem coisas que, assim, outro dia eu tive algumas intenções de montar banda, né, para fazer alguma coisa, e um amigo meu falou assim, então vamos fazer, me manda o repertório. Eu falei, tá bom, porque eu gosto muito de lado B, sabe? Que legal. Que é legal. E eu mandei o repertório para ele, ele falou assim, meu, não conheço nada disso aqui que você está me mandando. Sabe? Sim, tem essas. Porque tinha coisas, assim, por exemplo, dos anos 80 que não apareceram muito pouco. 365, Finis África, Patife Band, que era irmão do Arrigo Barnabé, os caras desse movimento do Lira Paulistana, que é Premeditando Breck, Arrigo Barnabé, tudo, tudo. E isso ia aparecendo, por isso que eu falo, na minha casa era tudo meio doido musicalmente. Porque apareciam essas coisas porque lá. Porque aparecia um Miltinho Rodrigues, aparecia um Premeditando Breck, aparecia um Joelho de Porco, aparecia umas coisas que você fala assim, meu, de onde vem essas coisas assim? Eu todo criança, moleque lá vendo isso, um Luiz Airão, que eu adorava, tinha um disco do Luiz Airão que eu não tinha, eu ouvia direto, né? Então, assim, eu sempre fui muito musical nessa parte. Agora, aí o direcionamento para o rock foi uma coisa que Mas foi aí, na hora de formar uma banda, você precisava de uma galera que tivesse essa mesma vibe, porque senão você passa um repertório desse e a galera fala, eu até quero tocar com você, mas eu nunca ouvi isso aqui que você me passou. Então, aí tem uns caras que eu gosto, que não são tão rock, mas eles têm uma atitude meio rock, que é o Nick Cave, que é o Tom Waits, que são caras mais, assim, considerados uns malditos lá nos Estados Unidos. O Nick Cave morou em São Paulo 3 anos. Tem até um filho brasileiro. E ele faz umas músicas, assim, bem mais underground mesmo, mas, assim, muito bom, muito bom. Uma poesia. E no rock, dividindo... Agora, em instrumentos, a gente regionalizou o rock, a gente nacionalizou o rock, mas melhor voz do rock para você? Cara... Vou geral... Vou afunilar para melhorar. No geral... melhor voz do rock nacional. Melhor voz do rock nacional para mim, masculino, Renato, feminino, Cássia Eller. Melhor voz do rock... internacional. Mercury. Não tem, né, cara? Eu só acertaria fácil. Não tem condição. Né? Ninguém chega. E não chega. E uma voz feminina do rock internacional? Internacional? Uma mulher, uma rainha do rock. Uma mulher com a voz internacional, eu gosto muito da Patti Smith. Patti Smith. Ela não é uma vocalista, uma virtuose no vocal. Eu gosto dela como compositora e como letrista. Bom, mas é uma mulher que voz... caramba, cara. Não, branco sempre tem... tem a... Eu não vou lembrar o nome dela, mas é a vocalista do Heart. Vocalista da banda Heart. Da banda Heart. Tá, e agora no rock, vamos, como eu disse que a gente ia... Passar instrumental? Você tinha me falado do Elton John. Adoro Elton John.
Muito bom. Muito. Desde os primeiros até agora. Eu acho que ele é um... Sir Elton John. E... Hitmaker. Eu gosto de muita coisa que o cara vai falar, a pessoa fala assim, mas como que você pode falar que é roqueiro? Eu gosto de Phil Collins. Nossa, Phil Collins é massa demais. Massa, tudo. Agora me diz melhor guitarrista no Brasil pra você, de rock. Melhor guitarrista de rock, ele morreu. Era o Vander Tafo. Qual banda que era Vander Tafo? Ele era da banda comercial, o Rádio Táxi, mas ele teve a banda Tafo também, que era a banda dele. E o Luiz Carlini, que foi do Tutti Frutti da Rita Lee. Tinha a Rita Lee, Tutti Frutti, tinha o Luiz Carlini. Que era o guitarrista. Esse também. E internacional, assim, melhor guitarrista pra você? Melhor guitarrista pra mim, eu gosto muito do... Eu fui fã do Slash. Quem gosta de rock e não foi fã do Slash, bom sujeito não é. Né? Sim, mas o Brian May também, do Queen. Sim, de uma riqueza de harmonia assim nos solos e nos sem arranjos. Exageros, porque tem uns caras limpo, né? que, Limpo. É bonito. Tem uns caras que abusam, quer mostrar que toca demais, muita virtuose. E o cara, e ele não, o Brian, ele na dose, é o suficiente ali. Na dose certa. Isso. Massa demais. Melhor baterista no Brasil, pra você de banda de rock? João Baroni. João Baroni. Sensacional. E internacional? Internacional, Stuart Copeland, do The Police, que é o João Baroni deles. É o João Baroni deles. Porque o João Baroni tem muita pegada do Stuart Copeland. Tanto que os primeiros discos até o Selvagem, o Paralamas era muito comparado ao Police no estilo. Um estilo muito parecido. Baixista nacional? Baixista nacional, Bi Ribeiro. Eu gosto de todo mundo do Paralamas. Bi Ribeiro, Nando Reis, enfim. Nossa, Nando Reis. É um excelente baixista. Baixista internacional? Baixista internacional. O cara do... Para não ficar nesse chove e não molha, Paul McCartney. Nossa, mas fechou. Pô, fechamos bem com o Paul McCartney aqui. Porque o guitarrista internacional poderia ter falado também o Jimi Hendrix, mas assim, um cara que mais próximo a mim foi sempre o Brian May, né? Porque do que você ouve, Isso. Show. Né? Dezão, pra gente caminhar pro final, eu queria que você fizesse um convite para as pessoas que estão assistindo aqui do seu projeto, onde elas vão conseguir curtir isso que você produziu, começou a produzir na pandemia e é um projeto de vida longa. Então, como que as pessoas podem encontrar o seu podcast? Bom, a gente está no facebook.com/longplaypodcast. Estamos também no Instagram é podcast longplay, tá? E no Twitter, Longplay Podcast, @ Longplay Podcast. A estreia está prevista para o dia 20 de abril, uma quarta-feira, a partir das 17 horas. Eu estou criando um videozinho ainda de apresentação para soltar nas redes sociais e colocar lá também. E antes de caminhar para o final mesmo, eu preciso fazer isso. Eu preciso agradecer muito a Camila 20, que é uma designer amiga minha. Conhece a Cami 20? Esse trabalho dela, maravilhoso. Ela que fez a arte para mim, me deu de presente. Minha comadre agora, que eu fui padrinho de casamento dela no sábado, casou sábado, fui padrinho. E ao Éder Martins também, um grande amigo, jornalista. Que também agora ele fez a pós em marketing digital e me ajudou na estratégia de divulgação. Então tem aquela... Enquanto eu ia pedir a gentileza do Jojo, você traz aquela só para a gente brindar no final aqui, por gentileza.
Show. Você falou desses dois E parceiros. a todos os que participaram direta e indiretamente, que se eu for falar o nome de todo mundo, corre o risco de eu esquecer alguém, e aí fica ruim. Mas esses dois eu preciso... Quando eu vou fazer esse tipo de agradecimento e esqueço alguém, eu posso colocar a culpa no Covid, porque realmente minha memória foi afetada com o Covid. mesmo. Você não pegou, então você não poderia usar isso como justificativa se pois esquecesse alguém. Então é melhor a gente não citar. Mas como você citou essas pessoas agora, você acha que bons projetos e projetos que tenham longevidade assim, a gente não consegue fazer sozinho? A gente tem que fazer com parceiros? Tem que dividir? Sempre tem que dividir. Mesmo que tenha sido feito da maneira que eu fiz, por exemplo, assim, eu fui... Chega em você. Obrigado. Eu fui metendo a cara, mas Mas com ajuda. Teve uma hora que eu precisei pedir de ajuda. E aí, às vezes, você não pode se fazer de rogado e você tem que contar com a ajuda mesmo. Né? Como diriam os Beatles, né? With a little help from my friends. E tem aquela coisa que as pessoas falam que às vezes quando você tem a ideia de um projeto, é melhor você não contar para ninguém até que o projeto, né, se desenvolva. E tem aquela outra linha das pessoas que falam, não, cara, se você acredita que o negócio vai dar certo, você não tem que ter medo de contar para as pessoas. Sim. Você acha que você não tem que ter medo de contar para as pessoas ou a gente tem que contar para as pessoas certas? Eu acho que a gente tem que contar para as pessoas que você pode confiar de alguma forma. Show. Eu acho que você pode contar. Mas não para todo mundo. Mas não para todo mundo. Até porque, vou te falar uma coisa, eu tinha, até o meu... Tá acabando, né? Eu preciso terminar logo. Meu antigo chefe, quando eu comecei no jornalismo, aliás, a minha primeira matéria que eu fiz para um jornal foi sobre discos de vinil. E foi no Jornal Verdade. Trabalhava no jornal. O Zé Fernando falava que eu era. Falou assim, André, você só não desenvolve, mas você é preguiçoso. Mas não é que é preguiçoso. Eu entro nas coisas para fazer e demora, porque eu fico matutando, perfeccionismo. No seu tempo. Aquela coisa, putz, eu não posso. Enquanto não ficar certinho, né? Então. E aí, quando você tem que falar para alguém, você fala só para aquelas pessoas que correm o risco de dar alguma coisa errada. Sim. Você acaba não lançando e aí todo mundo cria uma expectativa. Chatão. Então, esse mesmo eu esperei para falar até para um monte de gente, eu esperei, tá tudo pronto. Tá tudo pronto, agora vamos anunciar que é o que está acontecendo hoje. Exatamente. Show. Drezão, para a gente encerrar o nosso podcast aqui, a gente sempre brinda e o convidado escolhe o que a gente vai brindar e eu também escolho um brinde para a gente fazer. Então, as honras são suas. O que você acha que a gente deve brindar hoje aqui no Pod Breja? Principalmente nesse momento, a vida, né? A vida então, e a saúde. Brindemos a vida. Que, graças a Deus a gente pôde... É isso. Estamos aqui para contar histórias, graças a Deus. Histórias. É isso, vamos dar um brindar. Brindar tem que beber. E, bom, na minha vez de fazer o brinde, eu gostaria de brindar. A palavra certa não seria empreendedorismo, mas eu gostaria de brindar todas as pessoas, inclusive você, que quando pensam em fazer algo, tenha coragem de desbravar terrenos que não conheciam, né? Porque você saiu da sua zona de conforto, foi aprender novas coisas para poder produzir algo novo e levar informação para as pessoas e com paixão, com amor. E assim como você fez isso, existem outras pessoas que estão fazendo, outras pessoas que já fizeram, e essas pessoas mudam a vida de outras, né? Uhum. Porque alguém que sai da sua zona de conforto para aprender aquilo que estava fora do seu conhecimento, essas pessoas quebram barreiras e fazem história. Então, a você e a todos aqueles que fazem história, quebrando barreiras aí. Um brinde. A nós todos. E um brinde a você, Jojo, pela parceria de sempre, por estar aí cortando aqui pra gente. Jojo. E você que está assistindo a gente, um beijão, espero você no próximo Pod Breja. E a gente sempre vai trazer gente legal aqui, com uma história legal para contar. Muita música sempre, porque a gente gosta de falar de música tomando cerveja e gosta de tomar cerveja falando de música. E eu espero vocês no próximo Pod Breja.